pedir ao Senhor pela vida das nossas crianças, pedir ao Senhor que as abençoe, que as proteja. Senhor, nós te adoramos pela vida das crianças dessa igreja. Tem jeito lá, não? Sabemos que está muito difícil de se educar, está muito difícil para aquele de darmos o mesmo exemplo para que esses pequeninos permaneçam na tua presença. Nos ajuda como pais, como educadores, a darmos um bom exemplo de vida para os nossos filhos, para os nossos pequeninos, para as nossas crianças, para que a tua palavra se cumpra, porque a tua palavra diz: ensina ao menino o caminho que ele deve andar e ele não se desviará desse caminho. Nos ajuda a ensinar o verdadeiro caminho para essas crianças. Nos ajude a ensinar realmente o caminho que eles devem andar. Pai, abençoe esses pequeninos, Pai, que se tornem grandes homens e mulheres de Deus na tua presença. Essa é a nossa oração, é a nossa petição, meu Pai, porque não existe coisa melhor do que vermos os nossos filhos, os filhos dos nossos irmãos em Cristo, produzindo frutos na sua presença, crescendo na tua casa, trabalhando para o Senhor. Por favor, Pai, guarda-os de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém? Podem ir lá para dentro as crianças, vai com cuidado, está chovendo, vai com cuidado lá para dentro. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe os irmãos do louvor. Vou liberar vocês aqui do forno, em nome de Jesus. Enquanto as crianças vão lá para dentro, vou esperar o metrô ali. Elas entrarem, né, se você não consegue prestar atenção. Louvado seja Deus. Vai chegar o dia que a escolinha das crianças vai ser aqui em cima. Elas vão entrar por dentro da igreja. Amém? Vai ter uma escada aqui, elas vão subir. Amém, irmão? Você crê? Em nome de Jesus. Obrigado. Amém, irmão? Povo de Deus. Eu vou dar um recadinho para vocês. E não tem tanta gente assim na igreja hoje, mas a gente vai retransmitindo essa mensagem aí durante todo o mês de dezembro. Afinal de contas, ainda não estamos em dezembro, não é? Que está o cartaz, ó, Santa Ceia da Família, em dezembro. E escolha um dia para celebrar a ceia em sua casa com sua família. Todos nós sabemos que o primeiro domingo de todos os meses, né, de cada mês, é a Santa Ceia nas nossas igrejas do Evangelho Quadrangular. E isso vai manter, não vai ter. Nós vamos ter a Santa Ceia domingo que vem. Essa aqui é uma sugestão do nosso presidente estadual, pastor Rocco de Gílio, para que no mês de dezembro, você, sacerdote do seu lar, você que é líder aqui na igreja, você que é diácono, você que ama a tua família, não é? A sugestão do pastor Rocco é para que cada família da igreja do Evangelho Quadrangular faça uma Santa Ceia em sua casa. Uma Santa Ceia familiar. Você sabe como que se faz uma Santa Ceia? Você participa da Santa Ceia aqui. A sugestão é que no mês de dezembro você tire um dia para celebrar uma ceia na sua casa. Com a sua família. Fala para você não. Com a sua família. Não é para convidar a família do diácono A, B, X ou Z. É a sua casa. É uma Santa Ceia em família. Para você celebrar. Eu vou celebrar em casa com os meus filhos e com a minha esposa. Vamos celebrar uma ceia. A ceia representa comunhão com os homens e comunhão com Deus. A ceia representa renovo. A ceia representa recomeço. A ceia representa vida. A ceia representa ressurreição. A ceia representa cura. A ceia representa libertação. A ceia representa se lembrar do que Jesus fez e anunciar a sua volta. Amém? Então você vai separar um dia na sua casa, vai fazer um culto no seu lar. Vai ser
separar ali um bocado de suco de uva, um pedaço de pão, e vai partir o pão lá na sua casa. Foi uma boa ideia que ele teve, não foi uma ideia inspirada por Deus mesmo. Eu só quero te lembrar que foi pedido para a gente lembrar isso para vocês. Porque eu tenho certeza mais do que absoluta que tem irmão que vai falar assim: todo domingo que vem eu tenho que ser na igreja. A Santa Ceia da igreja permanece do mesmo jeito. O mês de dezembro tem 31 dias. Você vai escolher um dia na sua casa para fazer a ceia. Pastor, não vim no domingo porque fiz a ceia na minha casa. Eu vou te cortar a orelha fora. Você vai escolher um dia que não tem culto na igreja para celebrar uma ceia na sua casa, na sua família. Está entendido? Amém? Preciso fazer igual o Jean-Claude, não preciso desenhar? Não, né? Tá bom? Então, faz isso na sua casa. Você que é chefe lá na sua casa, que é sacerdote do seu lar, ou você que talvez não tenha o seu cônjuge aqui dentro, faça você a ceia. Faça esse apelo lá dentro. Levanta um clamor a Deus na sua casa. Você já imaginou todas as famílias do Evangelho Quadrangular celebrando uma ceia no mês de dezembro em suas casas? Como é que Deus vai abençoar? Como é que a tua vizinhança vai ser abençoada? Amém, irmão? Então o cartaz vai ficar lá atrás. Vou pedir para o Júlio ou para o Nicolas, um dos dois, pegarem aqui. Vocês quase não estão trabalhando hoje, eles juntos já quase não trabalham na igreja, fica facinho para eles. Obrigado. Colocar no mural para mim. Aí você vai escolher o dia, não tem nem data ali. Escolhe o dia para que a gente possa fazer isso em nome de Jesus. Tá bom? Deixa eu te dar mais um recado aqui. Eu vou colocar ainda os avisos, mas é para você já ir se preparando, né? Nesse mês agora que está entrando, no mês de dezembro, nós já temos sempre a nossa tradicional própria pães aqui, nas vésperas, né? As vésperas do Natal, né? A véspera do Natal. Esse ano, nosso culto de Natal não será no dia 24, que é uma quinta-feira. Eu vou colocar o cartaz depois aqui, depois eu vou fazer o PowerPoint que pode projetar para a gente, mas só te alertando, só te avisando aí para você se programar também. O nosso culto de Natal esse ano vai acontecer na quarta-feira, mesmo dia 23. O dia 24, que é uma quinta-feira, não vamos ter nada aqui na igreja. Você vai ter tempo de preparar o peru, você vai ter tempo de temperar o seu temper, né? Dia 24 você vai estar livre. Tá bom? A nossa troca de pães vai ser dia 23. Tá? Ok? Sexta-feira, dia 25, não haverá culto na igreja. Não haverá. Você vai comer seu perdido e poder dormir depois até 8 horas da noite. Sexta-feira não vai ter culto aqui na igreja. Então vamos celebrar dia 23. Sexta-feira não tem culto. Só voltaremos a nos encontrar no domingo. A não ser que você me chame para passar lá para a sua casa. Eu vou encontrar você antes. Vamos nos encontrar no domingo, em nome de Jesus. Ok? Só para você estar atento. O nosso culto de virada de ano vai acontecer no dia 31, quinta-feira. De quinta para sexta, vamos fazer o culto de virada. Por que eu estou chamando de culto de virada? Porque esse ano nós vamos ter um culto aqui mesmo dia 31. Nosso culto vai começar aqui às 10 horas da noite, 10h30, e vamos fazer um culto, louvor, palavra. Vamos ter um culto e vamos passar orando à meia-noite. Amém? Toda noite se reúne aqui uma hora antes para poder orar, cantar os louvores. Esse ano a gente vai cultuar mesmo, vai ter palavra, vai ser um culto. 10h15, 10h30 a gente começa, vai até a meia-noite, passa orando. Depois a gente vai cear aqui dentro, claro, aqueles que vão jantar conosco aqui. Amém? Esse culto é quinta-feira, então, portanto, no dia 30, quarta-feira, não vamos ter culto. A gente vai cultuar Deus no domingo, quarta-feira não tem culto, quinta-feira a gente vem para cá, faz o culto da virada. Sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2016, não tem culto. A gente vai voltar a cultuar no domingo. É muita informação, só para vocês saberem quando. Alguns vão absorver, outros não, só para vocês se localizando. Tá bom? É isso, né? Aí para a semana agora que vem, se Deus quiser, vou trazer um cartaz, vou colocar ali atrás, vou fazer você faz a loja. Pode falar a benção. O loja vai fazer lá pra gente, daí já projeta aqui, fica mais fácil vocês entenderem. Amém, meus irmãos? Amém. Quem quer ouvir a palavra de Deus aí, vai embora no nome dele. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Louvado seja o nome do Senhor. Queria que você
abrisse o texto aí, fechasse seus olhos. E vamos orar pela diaconisa Cida, para que Deus abençoe a recuperação dela. A Cida foi detectado lá ontem, né? Ou Kelly? Cadê a Kelly? Aqui, a Kelly, foi descoberto que ela está com uma bactéria, né? Então o médico pediu um prazo para que o medicamento surta efeito, faça o efeito esperado, para que venha desinchar o pé dela, né? Ela passou bem à tarde? Passou? E ela tem que ficar com a perna acima. Então vamos orar por ela para Deus abençoar, né? Para que o remédio surta efeito, amém? Senhor, em nome de Jesus, entregamos nas tuas mãos a vida, a saúde da nossa irmã, a diaconisa Cida, pedindo ao Senhor que abençoe o tratamento que ela está fazendo, pedindo ao Senhor que o medicamento surta o efeito esperado, que aquele pé volte à sua normalidade, que todo inchaço vá embora em nome de Jesus, e que todo esforço, todo empenho da tua filha em melhorar não seja em vão, que os teus anjos possam levar a cura para ela, e que a recuperação dela seja muito antes daquilo que a medicina espera. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos? Continue orando por ela, tá bom? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus nós oramos agora, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui nessa noite. E te pedimos que nos abençoe através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo cumpra teus propósitos aqui nesse lugar hoje, na vida de cada pessoa. E que o Senhor possa estar falando aos nossos corações através da tua santa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senta aí no seu lugar, irmão. Louvado seja Deus. Bom, nós temos que agradecer a Deus pela chuva, né? Porque tanto oramos pela chuva, agora ela veio, né? Então agora a gente não pode reclamar. Graças a Deus que está chovendo, né? Irmãos, eu intitulei essa mensagem aqui como a igreja que vence o mundo. E você pode trazer isso para a sua vida, para a vida da sua família. Como uma família que vence o mundo. A igreja é uma família, né? A igreja é uma família. Muitas vezes nós passamos mais tempo na igreja do que com a nossa família. Eu digo familiares, não esposa, filhos, mas familiares. Né? Muitas vezes nós encontramos mais os irmãos em Cristo do que os familiares, do que tio, tia, primos, alguns irmãos de sangue, muitas vezes. Muitas vezes eu estou mais presente na sua vida do que estou presente na vida do meu irmão de sangue. Né? E então a família, a igreja ela é uma família. Quando a família vence o mundo, a igreja também consegue vencer o mundo. Porque a igreja é constituída por famílias. A igreja é formada por famílias. E todas essas famílias formam um grande corpo, né? Uma grande família. Mas o fato é que Jesus está aqui instruindo os seus discípulos, dando para eles aqui algumas instruções, alertando os seus discípulos a respeito daquilo que iria acontecer nos últimos tempos, a respeito daquilo que havia de acontecer com a sua própria vida, para que o propósito do Senhor se cumprisse, o plano de salvação do Senhor se cumprisse na vida de Jesus e através dele em nossas vidas. E os apóstolos começam a ficar um pouco assustados, ele começa a perceber e olhar nos olhos daqueles discípulos, apóstolos, que eles estão um pouco assustados com o discurso do Senhor. Então o Senhor diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A igreja precisa entender que esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo de aflições. Esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo de coisas que muitas vezes nos incomodam, nos perturbam, nos roubam muitas vezes a paz. No mundo tereis aflições. A palavra do Senhor diz assim que o mundo jaz no maligno. Nós temos bons momentos nesse mundo. Nós temos bons momentos dentro da igreja.
nós temos bons momentos de comunhão com os irmãos, mas de tempo em tempo as aflições se levantam, e esse não deve ser o motivo. Jesus está nos alertando aqui sobre isso. As aflições não devem ser um motivo de nós abandonarmos a caminhada. As aflições não devem ser uma novidade para nós cristãos, porque nós conhecemos a Bíblia. As aflições não devem ser uma pedra de tropeço para nós, pelo contrário. As aflições devem ser algo de motivação, devem ser objeto de motivação para nós continuarmos na caminhada com Jesus, porque Ele nos alertou sobre elas. E eu quero chamar a sua atenção sobre as aflições aqui, porque os últimos dias da igreja na face da terra serão de aflições. Os últimos dias da igreja na face da terra não serão dias fáceis. Primeiro, porque a palavra do Senhor vai se cumprir. Haverá choro, haverá pranto, haverá ranger de dentes. Ele disse que haveriam pestes, ele disse que haveriam terremotos, ele disse que haveriam as portas do céu seriam abaladas. Ele disse que os homens iriam desmaiar na expectativa do que possa acontecer com as ondas do mar. Ele disse que o pai se levantaria contra o filho contra o pai. Ele disse que uma nação se levantaria contra uma outra nação. Esses são dias de aflições, irmãos. E esses dias eles vão se intensificar, infelizmente. Eu não quero aqui, por favor, te amedrontar, mas você é uma pessoa consciente, você é uma pessoa muito bem informada, e o próprio discurso de Jesus aqui foi um discurso de alerta. Nós estamos vendo que o mundo está entrando numa crise econômica mundial, e eu confesso a você que não acredito que essa crise vai passar. Pode até ser que alguém possa vir ali tampar o sol com a peneira, não é? Mas eu acredito que essa crise se estabeleceu para que possa haver uma unificação da moeda, né? Enfim, não dá tempo para a gente falar sobre tudo isso, mas tudo que está acontecendo nesse momento na face da terra está preparando, é uma preparação para a vinda, para a manifestação física do anticristo. O anticristo, o espírito do anticristo, ele se opõe a tudo aquilo que é do Senhor. O espírito do anticristo, ele já se manifesta na terra, se opõe àquilo que a Bíblia ensina, se opõe àquilo que Deus deu ordem à igreja. Não perde o raciocínio comigo, não. Se opõe a tudo aquilo que Deus estabeleceu para que a igreja seja uma igreja vencedora, para que a igreja seja uma igreja fiel, para que a igreja seja uma igreja firmada na palavra de Deus. Mas o anticristo virá e se materializará. Reiterando essa palavra em casa hoje. Ele vai se materializar num homem, num governante. E esse governante trará uma falsa paz sobre a terra. Esse governante vai atrair a atenção de todos. Esse governante vai tentar e vai conseguir estabelecer uma única moeda na economia e uma única religião. Ele vai conseguir estabelecer. Então, como ele é o anticristo, ele vai se opor a tudo aquilo que é de Deus. E nós cristãos vamos entender que aquilo que ele está fazendo está errado, nós não vamos querer seguir aquilo, e a perseguição contra os cristãos vai ser retomada e intensificada sobre a terra. Quem está me entendendo até aqui? Amém. Então nós precisamos entender, quando Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo assim: gente, eu sei que não é fácil para vocês viverem nesse mundo, vocês que são forasteiros, peregrinos nessa terra. É difícil para a igreja ficar nesse mundo, é difícil ser santo nessa terra, é difícil viver a palavra nesse mundo perdido que nós estamos vivendo. Mas ele diz: olha, quem como é, ou seja, olha para mim, eu sou o maior exemplo, eu consegui passar por esse mundo e cumprir o meu ministério, eu consegui passar por esse mundo e viver aquilo que meu Pai designou para que eu pudesse viver. Então Jesus está dizendo: não tirem os olhos de mim, olhem para mim, eu consegui vencer esse mundo. E digo mais, quando Jesus
Jesus diz assim: eu venci o mundo. Ele está dizendo assim: olha, vocês estão de passagem nesse mundo, e em breve vocês estarão na glória comigo. Vencedores lá vocês serão. Porque Apocalipse diz que o apóstolo João teve uma visão. E nessa visão, o apóstolo João viu homens e mulheres com palmas em suas mãos, com palmeiras em suas mãos. Essas palmeiras que o apóstolo João enxergou são, vamos lá, Apocalipse 7. As palmeiras que o apóstolo João enxerga naquela visão conotam vitória. Diga, vitória! Vitória! Se Jesus se fez homem nesse mundo e conseguiu vencê-lo, você também pode. Vencer o mundo é passar por ele e não perder a salvação que o Senhor te deu. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Amém? Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão. Diga, eu vou falar para essa multidão. Eu vou falar no meio dessa multidão. Amém. A qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Todas as nações e tribos e povos e línguas. Sabe como é que eu entendo essas tribos aqui? Denominações. Eu entendo quando João cita as tribos aqui. Eu entendo a Assembleia Quadrangular, Metodista, Presbiteriana. Eu entendo Fonte da Vida. Eu entendo Sara Nossa Terra. Esse é o meu entendimento. Porque nós somos tribos. Os costumes às vezes nos diferenciam um pouco. Eu sou da quadrangular, nós temos o costume de celebrar a ceia no primeiro domingo. Eu sou da Assembleia, lá celebra a ceia no segundo domingo. Enfim, ou no sábado, né? Mas todos nós estamos adorando o mesmo Deus. Vamos estar adorando ao Senhor na glória. Estavam todos com palmas nas suas mãos, celebrando a sua vitória. Passamos por esse mundo, mas não fomos derrotados por ele. Passamos por esse mundo, mas resistimos, porque olhamos para o nosso Jesus, olhamos para o Cordeiro Santo e Imaculado, que passou por essa terra, mas não caiu diante do pecado. Aleluia, glorificado seja Deus. Quando Deus permitiu que uma praga entrasse no meio do arraial do povo hebreu, lá na saída da escravidão do Egito, no trajeto entre o Egito e Canaã, no meio do deserto, o povo foi rebelde. Então veio uma morte, um espírito de morte sobre o povo, uma peste, uma praga, e esse povo começou a morrer. Não foi? Quantas vezes isso aconteceu? Em um determinado momento, foi que então Moisés construísse uma serpente de bronze, e essa serpente de bronze fosse levantada, para que o povo olhasse para ela. Todo aquele que olhasse para aquela serpente levantada, a serpente de bronze foi levantada, seria curada. Naquele momento, a serpente de bronze levantada representa a crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado para que a atenção de toda a humanidade se voltasse para ele. Nós, a igreja, não podemos tirar os olhos, eu ia apontar para cá. Força do ar, a cruz não está mais ali. Né? Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo para que a cura do Senhor permaneça em nossa vida. Escuta o que eu vou te dizer. Se porventura você se encontrar enfermo, espiritualmente falando, e vier na sua mente o pensamento assim: não vou suportar, não vou resistir, não estou mais aguentando a minha caminhada, porque esse é um pensamento que Satanás tem lançado na mente dos cristãos. Você não vai conseguir, você não vai resistir. Olha, é muito difícil ser crente, abandona, como a mulher de Jó falou: amaldiçoa teu Deus e morre. Quando esse pensamento vier, vocês começarem a perceber que está enfermo espiritualmente, você já não tem mais força para orar, você não tem mais força para ler a Bíblia, você não consegue nem congregar mais.
Olhe para Jesus, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Jesus passou por aqui e disse assim: tem de bom ânimo, eu venci. Amém. Ele é o nosso maior exemplo. Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar aqui em Apocalipse 7, porque daqui a pouco nós vamos para Gênesis. Vamos continuar. Versículo 10: e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Aleluia! Aleluia. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o rosto, e adoraram a Deus. E o céu é quem gosta de adorar. O céu é quem gosta de adorar. Amém. Amém? Quem não gosta de adorar vai para o céu. Quem gosta de observar não vai para o céu. Diante do trono, não vai poder observar quem está adorando e quem não está. Diante do trono, não vai poder observar quem está desafinado e quem não está. Diante do trono, só vai poder estar adoradores. Amém? Amém. O céu não vai ter esse negócio, não. Ah, eu vou deixar chegar depois porque eu não gosto do barulho. Eu vou esperar um pouco porque eu não gosto daquele louvor, eu não gosto daquela música. No céu é adoração. Só vai entrar no céu quem adora. Quem não adora vai ficar para trás. Você vai entrar porque você é adorador. Dá glória a Deus. Versículo 12 dizendo: amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Aplauda o Deus de glória, aplauda o nome de Deus. Glorifica o nome do seu Deus. Levanta-se no nome do Senhor. Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja que vence o mundo é a igreja que adora. Quando nós adoramos com os nossos lábios, quando nós adoramos aplaudindo, quando nós adoramos dançando, quando nós adoramos trabalhando na igreja, quando nós adoramos oficiando, diaconato, limpando a igreja, tudo isso é adoração. Você está oferecendo algo para Deus. Então você está vencendo o mundo. Quando você vigia a sua mente e faz o que o salmista disse para nós, medita na palavra de Deus de noite, você está vencendo o mundo. A igreja precisa estar com a sua mente voltada para Deus, porque nós temos muita informação hoje, irmãos. Nós temos tanta informação hoje, e as informações vêm para ocupar nossa mente. As informações vêm para preencher nossa mente. E isso está roubando o tempo do povo de Deus, de ter a mente preenchida pelo Senhor. Nós estamos muitas vezes rejeitando o conhecimento da palavra por causa de outras informações. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da. Eu não estou dizendo que você não pode ouvir outras coisas. Eu estou dizendo que a sua fé só é alimentada pela palavra de Deus. Eu não sei o que você está ouvindo. Eu não sei que voz você está ouvindo. Eu não sei o que você está recebendo. Mas a árvore é conhecida pelos seus frutos. Se você é um cristão que está de pé, porque a palavra está te enchendo, está te alimentando, está te abençoando. Agora, se você está fraco, é porque você está sendo alimentado com o alimento errado e Deus não vai conseguir operar um milagre na tua vida. Precisa ter tempo para parar. Vamos continuar lendo aqui. Porque quando eu leio a palavra, eu tenho vontade de adorar a Deus. Não é assim? Versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação. Diga: vieram de grande tribulação. Vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aleluia. Por isso estão diante do trono de Deus. Amém. E o servem de dia e de noite no seu tempo. Aleluia. Glória a Deus. E aquele que
está sentado sobre o trono nos cobrirá com a sua sombra. Aleluia. Nunca mais terão fome, tá? Glória a Deus por isso. Nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia pelas fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Digno de toda a adoração e toda a glória. O lugar da sua lágrima ser enxugada é no céu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As nossas lágrimas serão enxugadas de vez lá na glória. Significa que aqui nós vamos chorar nunca. Meu Deus, que palavra desanimadora. Não, é para você ter ânimo, é para você pensar, estou chorando hoje, mas daqui a pouco a minha lágrima vai cessar, porque eu vou estar morando com Jesus eternamente. Ele disse que você não vai mais ter fome, que você não vai mais ter sede. Você vai passar a sua eternidade num lugar maravilhoso que o homem não pode descrever. A gente fica imaginando como é que vai ser aquele lugar. A gente fica imaginando como é que vai ser a nossa recepção lá. Só sei que a vida passa assim. E daqui a pouco você vai estar lá, adorando ao Senhor. A vida passa rápido, mas vai valer a pena estar lá com o Senhor Jesus. Essa é a igreja que vence o mundo, que passa pela tribulação, sim, mas que lava as suas vestes no sangue. Por que lava? Porque nós somos dependentes do Senhor, dependemos da misericórdia dele o tempo todo. A igreja que vence o mundo é a igreja que depende de Deus. A igreja que vence o mundo não é a igreja que enfrenta tudo por ela mesma. A igreja que vence o mundo não é a igreja que trabalha por si própria, mas é a igreja que depende do Senhor. É a igreja que põe o Senhor à frente das suas batalhas. A igreja que vence o mundo é a igreja que dobra o joelho para falar com Deus. A igreja que vence o mundo é a igreja que depende da graça. A igreja que vence o mundo não é a igreja que tenta viver pela lei forçadamente, mas é a igreja que busca misericórdia o tempo todo, pede o perdão o tempo todo, que depende da graça, acredita na graça e toma posse da graça, que é o favor merecido de Deus. Portanto, o tempo todo nós temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que nós possamos estar no meio daqueles que adorarão ao Senhor o tempo todo. O tempo todo adorando, o tempo todo olhando para Deus sentado no seu trono e o Cordeiro Jesus Cristo. Fico imaginando como é que vai ser isso. Amém, irmão? A palavra de Deus diz assim, que nos tempos de Noé houve uma permissão muito grande da humanidade. Nos tempos de Noé, a humanidade se corrompeu. Então Deus disse, me arrependi de ter feito o homem. Me arrependo de ter feito o homem. Vou mandar o dilúvio sobre a face da terra, mas vou separar uma família. E essa família foi a de Noé, escolhida para que Deus pudesse cumprir os planos dele. Eu já falei isso milhares de vezes, acredito eu. Eu acredito que a corrupção do tempo de Noé foi muito inferior à corrupção que nós estamos vivendo hoje na face da terra. A humanidade se corrompeu, nós estamos enxergando o ser humano fazendo coisas que Deus não duvida, porque Ele criou o ser humano. As coisas que chocam, não é? Esses dias eu estava vendo uma notícia, eu até parei de ver esse negócio de Brasil Urgente, Cidade Alerta, parei de ver esse negócio. Que é tanta desgraça que chega uma hora que a sua mente não quer mais aquilo. Mas, nossa, eu não quero isso aí não. Deixa pra lá isso aí. Eu estava vendo uma notícia, o cara esfaqueou a própria esposa. Esfaqueou a esposa e botou o corpo dela lá e foi dar uma volta.
falei para a pastora, a pessoa para esfaquear a outra tem que estar com muita raiva. Porque para você cortar o dedo já é ruim. Você enfiar uma faca no outro, você tem que estar possesso. Você tem que estar com uma influência diabólica muito grande. 5, 6, 7, 8 facadas. Isso é o mínimo, né? E repare uma coisa, a humanidade, nós seres humanos, estamos nos acostumando a ver desgraça. Antigamente nós víamos, aqui em Pinda principalmente, nós escutávamos, olha, alguém foi morto em tal lugar. A cidade tentava entrar em estado de choque, todo mundo ia lá na porta do DNL para ver quem tinha morrido. Hoje em dia nós passamos perto de alguém morto. Eu vim buscar o Mateus, vim trazer o Mateus na escola esses dias. Por volta de 12h30 eu passei na Rua do Moreira, tinha um camarada deitado perto do ponto de ônibus ali, todos nós passávamos. Cada um correndo atrás da sua vida. E o camarada deitado num sol de 40 graus ali na calçada. Passei ali, milhares passaram. Voltei buscar o Mateus 6 horas da tarde, passei lá umas 6h15, o cara estava na mesma posição, falei, ele está morto. E todo mundo passando. Pelo menos 6 horas ele estava na mesma posição. O que eu posso imaginar é que ele está morto. E nem eu, e nem ninguém fomos conferir se ele estava vivo. Nós estamos nos acostumando com o caos. O ser humano está descendo degraus perigosos. Esses dias estávamos, eu e o pastor, domingo passado, eu e o pastor Eliane na varanda de casa, um pouco mais arrumado ali no culto. Um cara passou e ficou fitiando a própria namorada. Não sei se é namorada, se é esposa. O casal novo ainda, ela desceu a rua meio apressada e o rapaz veio atrás dela falando algumas coisas. Ele alcançou ela e começou a esbofetear. Bateu covardemente. Eu comecei a sambar na minha namorada pensando, o que eu faço? Aí eu pensei, se eu falar alguma coisa, ele sabe onde eu moro. Pode voltar com uma arma e dar um tiro. Né? Nós ficamos falando de covarde, passa um cara, não faz nada porque você não pode fazer nada. Mas é sério que eu ver alguém batendo na sua mulher, na sua namorada, ou quem quer que seja, e deixar pra lá? É sério que uma aluna está dentro de uma escola que tinha um professor que não fazer nada? Eu sou do tempo que o professor batia o guarda-cor em cima da mesa e a educação acabava fora. Agora eu passo na porta de uma escola aqui no bairro que eu moro, mas eu sou lá, um lugar assim. Os alunos jogando papel lá fora, com uma jancinha e ninguém consegue botar regra. Nós estamos vivendo um tempo que o inspetor de aluno se falar morre, se falar apanha. Nós estamos vivendo um tempo que o aluno pega o outro pela sala de aula, enquanto ele não cansar de bater, se ele não conseguir matar, ninguém faz nada. Esse não é o mundo que Deus criou para nós, irmãos. Esse é o mundo que o diabo impôs para nós. Esse é o mundo que o diabo ditou o ritmo. Eu posso dizer para você que o mundo está com uma arritmia. Está fora do ritmo. Nós estamos acostumando a ver isso. Nós nos acostumamos a ter grades nas nossas casas aqui, ó, a igreja tem grade, porque um vagabundo entra e rouba as coisas aqui. Nós nos acostumamos a ter a grade, nós nos acostumamos a andar protegidos, a andar com o vidro fechado no calor de 35 graus. Nós estamos acostumados com isso. Então não tem mais por que a igreja desejar viver aqui. A igreja está aqui ainda, sabe por quê? Para fazer a diferença. Para tentar salvar. Para ser salvo, para ser luz. Então eu acredito que o nosso tempo está mais corrompido que no tempo de Noé. Está muito mais corrompido. Muito mais. Eu vou repetir o que eu disse um tempo atrás, porque eu não faço isso também. Não vou jogar sobre a sua vida um fardo que eu não posso carregar. Mas se nós tivéssemos bom senso, nem televisão nós assistiríamos mais. E quando você pensa que um programa vai no bem, então solta uma frase zombando dos cristãos, solta uma frase zombando de Jesus. Programas humorísticos de emissoras importantes falando de Jesus, zombando do Evangelho. E aí você muda de canal, se revolta, porque eu não vou deixar alguém zombar do meu Deus na minha frente, eu vou mudar de canal. Não tem mais o que assistir.
A internet é só baboseira. Está complicado. Então, para mim, a corrupção, ela estava maior que no tempo de Noé. E naquele tempo o Senhor disse assim: eu vou acabar com a humanidade. Por que o Senhor não acabou com a humanidade hoje mais? Fala para o teu irmão, estamos debaixo da graça. Graças a Deus. Mas o Senhor, quando viu que a humanidade caiu, ele pensou: eu preciso já preparar, porque esse povo não vai dar comigo. Isso já foi lá com a mulher, na verdade. Então ele enviou Jesus Cristo, porque Jesus é a nossa arca, Jesus é o nosso recomeço, e ele nos deu total suporte para poder vencer esse mundo. Você quer ver uma coisa? Vamos lá em Gênesis capítulo 6. Quem está me entendendo? Amém. Quem vai vencer esse mundo? Amém. O mundo está tentando tragar, né? Quantos cristãos você conhece que já foram tragados pelo mundo? Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faça para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a retomarás por dentro e por fora com betume. Diga-se comigo: a igreja que vence o mundo, a igreja que vence o mundo, é a igreja que crê nas promessas de Deus. é a igreja que crê nas promessas de Deus. Você crê nas promessas de Deus? Amém. Deixa eu te alertar sobre uma coisa. Deus, ele tem promessas de salvação para a tua família, ele tem promessa de cura, ele tem promessa de libertação, ele tem promessa de você morar no céu. Deus tem promessas de bênção sobre a tua vida. Mas quando Jesus disse assim que voltará para buscar a igreja, isso também é uma promessa. Quando Jesus disse que só vai subir os que estiverem preparados, isso também é uma promessa. Quando Jesus disse que haverá choros e ranger de dentes, isso também é uma promessa. Nós, como igreja, não podemos nos esquecer que Jesus vai voltar. E existem requisitos para nós entrarmos no céu. Deus disse para Noé: construa a arca, porque o fogo vai dar de novo. Noé não ficou brincando de construir a arca, não, igreja. Noé construiu. Imediatamente após a conversa que Noé teve com Deus, o que Deus fez com Noé, ele partiu para a construção da arca. Ele não ficou brincando. Ele construiu a arca. Passaram-se 100 anos, mas o dia do dilúvio chegou. Jesus disse: eu vou, prepararei morada e voltarei. Construa a arca. Igreja, prepare-se, porque eu só vou, é só o tempo para preparar. Presta atenção: casamento judeu, o camarada, ele ia lá pedir a noiva em casamento. Então o costume era pedir a noiva em casamento e sair para construir a casa. O cara veio e falou: olha, quero casar com a sua filha. Tá bom. Agora você me dá um tempo para construir a casa para a gente morar. Ele ia para construir, subir, embora, subia. Não voltava mais ali. E a noiva ficava aguardando. Quando o noivo voltasse, já era para casar. Olha, o noivo está na cidade, então o casamento vai acontecer. É hoje que acontece o casamento. E o noivo ia preparar a casa e a noiva ficava se acordando, preparando o vestido, preparando o seu enxoval. Porque quando o noivo, olha, tem um mensageiro gritando: o noivo chegou! Então agora é o casamento. É hoje o casamento, não tem mais jeito, não dá mais tempo. Se a noiva não tiver do jeito que o noivo quer, vai sofrer as consequências. Amém? Jesus foi preparar a morada. Ele disse: boa, já volto. Preparem o coração de vocês. A igreja se prepare. Eu estou voltando. A igreja precisa se preparar. Precisa. Quando celebramos a ceia, nós falamos: celebramos a obra de Jesus aqui nessa face da terra e anunciamos a sua volta. Amém? Quando celebramos a ceia, é para que a igreja se lembre: igreja, Jesus está voltando. Amém? Então nós precisamos crer nas promessas, tanto promessas de bênçãos terrenas, quanto na promessa da volta. Jesus vai voltar, é uma promessa, ele não está brincando com isso. Só que às vezes parece que nós estamos brincando.
Parece que nós não estamos nos atentando para essa volta. Parece que nós não estamos dando importância para isso. A volta de Cristo, eu preguei isso quarta-feira aqui, se não me falha a memória, eu falei sobre as filhas aqui quarta-feira. A volta de Cristo não é tratada com a importância que deveria ser pela igreja. Eu não estou nem falando das pessoas do mundo que eles não conhecem a volta de Cristo. Até eu aceitar Jesus, eles nunca tinham ouvido falar de arrebatamento. Até os meus 20 anos de idade, eu nunca tinha ouvido falar sobre volta de Cristo. Nós, cristãos, precisamos tratar a volta de Cristo com mais vontade, porque é uma promessa. E ele diz assim que céus e terra passarão, mas as palavras dele não. Se ele disse que vai voltar, ele vai voltar. E se ele disse que quando os sinais começassem a acontecer, era para a igreja ficar alerta, então é porque era para a igreja ficar alerta, porque ele está voltando. Amém? Diga assim comigo: a igreja que vence o mundo A igreja que vence o mundo é a igreja que obedece sem questionamentos. é a igreja que obedece sem questionamentos. Gênesis 6, versículos 15 e 16. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Faz também andares baixos, segundos e terceiros. Versículo 22, igreja. Vamos ler juntos, eu vou contar até 3. 1, 2 e 3. Amém? O versículo 22 está dizendo que Noé fez tudo conforme ele pensou. Noé falou: peraí, esse negócio de medida de povo está ultrapassado. Vou fazer do meu jeito. Essa janela que o Senhor colocou está muito retrô. Vou fazer do meu jeito. Você leu comigo aqui. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, lhe ordenou, assim ele fez. A igreja que vence o mundo, a família que vence o mundo, é aquela que obedece sem questionar. É aquela que obedece ao pé da letra, sim. Ora, poxa, não, mas já passou tanto tempo. A Bíblia, nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás. Nós precisamos entender que algumas coisas já não se enquadram mais nos tempos que nós... Eu tenho ouvido pregadores da palavra usando o púlpito para falar isso. Nós precisamos entender que o costume da época era aquele, tudo bem. Uma coisa é falarmos dos costumes da época, outra coisa é falarmos da palavra de Deus. Eu ouvi aqui dentro hoje na ministração da Marcela que a palavra se renova. A palavra se renova. Não tem esse negócio, poxa, mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. O que pode diferenciar uma igreja da outra são os costumes impostos pelos homens. O que pode diferenciar a igreja A, da B, da C, da D, da E, da F, D, G, H e J, está faltando até a ordem do alfabeto para contar dele? O que pode diferenciar o costume? Uma usa saia, outra não usa, outras mulheres cortam o cabelo, outra não corta, está cortando também, quem não podia está cortando também. Não, naquela igreja pode isso, não pode aquilo. Isso é costume. Agora a doutrina é isso aqui, ó. Ai daquele que tirar ou acrescentar um tio, disse Jesus lá no Apocalipse. Ai daquele, quem fizer isso, sofrerá os danos contidos nesse livro. Amém? Eu não estou aqui para questionar Deus. Eu não estou aqui para questionar o que o pastor está pregando. Eu não estou aqui. Se estiver pregando a palavra, né? Se estiver pregando a palavra, você não pode questionar. Eu não estou aqui para questionar a Bíblia. Tem gente questionando a Bíblia. E eu, infelizmente, não é gente de fora, é gente de dentro. Se Noé fizesse a arca do jeito que ele quisesse fazer, a arca não sobreviveria ao dilúvio. Todo mundo entendeu o que eu falei? Amém. Se eu, igreja do Senhor, quiser fazer do meu jeito, eu não vou subir no dia do arrebatamento. Todo mundo está entendendo? Se nós quisermos andar conforme a nossa própria vontade, irmão, a nossa vontade ela é mortal.
nossa vontade é pecaminosa, nossa vontade é carnal, animalesca, diabólica, irracional. Nossa vontade fez com que Adão e Eva perdessem o privilégio de morar no paraíso. A nossa vontade fez com que o povo ficasse 430 anos escravo no Egito. A nossa vontade fez com que o povo de Deus ficasse andando 40 anos no deserto, para uma viagem de 40 dias. A vontade do homem é uma porcaria, irmão, não serve para nada. Por isso que Deus ensina o que eu estou falando, porque vocês não conseguem fazer sozinhos. E aí nós falamos, vamos fazer do nosso jeito. Vou adorar do meu jeito, vou trabalhar do meu jeito, eu vou obedecer do meu jeito. Isso aqui eu obedeço, isso aqui eu não obedeço, deixa eu ver. Isso aqui alguns dias da semana eu não obedeço, mas tem dia que eu não obedeço, isso está errado. E isso vai levar para o inferno. Isso vai levar, imagina você ser um time de futebol, faz um treinamento a semana inteira, o técnico explica, é assim, ensaia a jogada, beleza, é assim, vamos ganhar o jogo, beleza. Chega na hora, ninguém faz o que o técnico mandou. O que vai acontecer? Vai ser um desastre. Imagine você se numa linha de produção, né, que tem que ser seguida. Você se lembra um tempo atrás, quem está me entendendo? Você se lembra um tempo atrás que a fábrica do Todinho lá, né? Uma chocolatada do Todinho. O camarada, ao invés de injetar as caixinhas com uma chocolatada, a máquina foi limpa de uma forma errada. E ficou armazenado o detergente usado para limpar a população da máquina. Chegou no dia seguinte, só para a produção de Todinho. Quem se lembra disso? Eu me lembro bem que na época as crianças eram pequenininhas aí, a gente comprava muito Todinho para eles. E ficou proibida a venda do nosso Todinho. Por quê? Porque começaram a encher as caixinhas de detergente. E foi embora. Foi embora. Foi distribuído aí, que a gente tomou detergente aí. Abriu o Todinho. O que é isso? Detergente. O que está acontecendo? Tem lá. Olha, o lote tal está com detergente. Gente, para tudo. Foi feito errado. O meu organismo foi feito para trabalhar de uma forma. Eu preciso descansar, eu preciso comer, eu preciso beber água, eu preciso fazer as minhas necessidades. Quando algo não está funcionando bem, esse corpo adoece. Se não resolve, ele morre. A ordenança de Deus é assim. Deus é perfeito. Ele disse assim, gente, faça do jeito que eu falei, que quando eu voltar, vocês vão subir comigo, vão se encontrar com Jesus nas nuvens e vão morar na eternidade. O Senhor diz assim, igreja, para de viver conforme vocês acham, conforme vocês pensam, e vivam o que eu estou mandando. Amém? A igreja que vence o mundo e consegue chegar na glória é a igreja que não questiona, é a igreja que obedece. Amém, irmão? Amém. Terceira coisa, terminando. A igreja que vence o mundo precisa entender que nós precisamos da proteção de Deus. Eu preciso da proteção de Deus. Por que eu estou falando isso para você? Olha aqui, Gênesis, vamos lá, Gênesis capítulo 6 ainda, versículo 14, só a parte B do versículo aqui, porque nós já lemos o versículo 14 hoje. Versículo 14, parte B, depois a vírgula. Farás compartimentos na arca e a betumarás, por dentro e por fora. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é o betume? É a transformação de Deus na minha vida. O betume, ele impermeabiliza a madeira. Para que a sujeira não entre, para que a umidade não estrague a madeira. Você sabia que a madeira escolhida por Deus para que a arca fosse construída era uma madeira que facilmente envergava, mas não quebrava? Você sabia que a madeira... Eu falei Jesus Cristo? Não, né? Pensei. A madeira escolhida para a construção da arca era uma madeira que raramente se estragava com a umidade. Deus pensa em tudo, irmão. Se não é pensar, você está muito longe de conseguir essa madeira. Vou pegar essa outra aqui, porque vai ser do mesmo jeito. Não dava certo. Não daria certo. Então Deus falou assim, você vai betumar essa madeira, vai impermeabilizar, vai proteger, para que a sujeira, para que a água não estrague essa madeira e entre e afunde essa água. Esse betume representa, ele falou assim, por dentro
e por fora. Então me veio à mente que esse betume é o Espírito Santo nos guardando, nos protegendo, nos transformando de dentro para... E não permitindo que a sujeira desse mundo entre no nosso coração, porque quando eu estou com o Espírito Santo, estou revestido com a sua armadura, a minha mente está protegida, meus sentimentos estão protegidos, meus pés estão guardados, eu estou empunhando o escudo, a espada. Amém? E eu não vou fundar, sabe? Você não vai, porque nós somos a igreja que venceu. Então eu preciso dessa proteção. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, essa proteção o tempo todo. Nós precisamos depender de Deus. Agora há pouco, quando nós estávamos cantando aqui, comecei a pensar na letra do louvor ali que eles estavam cantando, e eu percebi que eu estava um pouco disperso para cantar, para louvar. Na verdade, eu estava cantando, eu não estava louvando. A irmã ministrou, eu ouvi lá de dentro, saí para resolver umas coisas, ela ministrando, eu vim para cá, comecei a ler a letra do Catachoro, eu cantei, eu louvei, eu cantei. Aí fechei os olhos e continuei cantando. Num determinado momento eu comecei a louvar para ver que o louvor estava sendo claro aqui. Aí eu comecei a louvar, e eu percebi que o Espírito Santo está me revestindo. Falei, poxa, agora eu comecei a louvar Deus. Agora eu comecei a orar, porque eu senti a presença de Deus comigo aqui. Você está entendendo? Nós precisamos dessa proteção. Se eu venho para a igreja no domingo e não adoro, não louvo, não busco o Espírito Santo, eu vou sair daqui vulnerável ao ataque do diabo, provavelmente ele vai derrubar ela de fora. É por isso que muitas pessoas sobem e descem derrotadas. É por isso que muitas pessoas vêm para a igreja e vão para casa e aí o diabo já destruiu tudo que foi feito na igreja. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo, não consegue se revestir. Você precisa da proteção de Deus para resistir. Você precisa da proteção de Deus para viver a palavra dele, senão nada vai acontecer na sua vida. Eu vou finalizar, são 20 para as 9. Vou falar mais dois tópicos aqui, mas não vou ler com você. Quarta coisa, diga comigo, a igreja que vence o mundo. A igreja que vence o mundo. É a igreja que se deixa ser usada. É a igreja que se deixa ser usada. Para a salvação. Para a salvação. Ah, vou ler só mais esse. Noé conseguiu sua própria salvação. Noé salvou a sua família. Noé salvou a humanidade. E Noé salvou os animais. Além dele próprio se salvar, todos que estavam à volta dele, que Deus permitiu se salvar. Diga que Deus permitiu. E nem todos vão se salvar. Infelizmente, nem todos se salvarão. Mas ele se deixou ser usado para a salvação. A igreja que vence o mundo é a igreja que tem a salvação nos seus pulmões. A igreja que vence o mundo é a igreja missionária. É a igreja que ganha almas. Porque quando a igreja deixa de ganhar almas, que é a principal função da igreja, ganhar almas é a principal função da igreja na face da terra. A igreja que deixa de ganhar almas, ela começa a investir a sua força em outras coisas. E ela começa a se degladiar. Quando começamos a discutir coisas pequenas, picuinhas idiotas dentro da igreja, com perdão da palavra, significa que nós estamos tendo muita energia e não estamos fazendo nada. Então nós começamos a nos agredir. Por quê? Porque a força que Deus nos deu para ganhar almas, nós estamos nos batendo aqui dentro. Ah, o irmão pisou no meu pé. Ah, deixou aquele plano ali para mim, escorreguei, estou de mal, estou tristinho. Irmão, você tem força demais, vai ganhar almas e para de encher meu saco. Né? Tem hora que o pastor tem vontade de fazer isso. Eu estou fazendo até agora. Mas tem hora que tem vontade de fazer, irmão, para de babaquice gospel, vai procurar o que fazer. Traz uma alma para Jesus esse ano que você vai melhorar. Né? Porque ficamos de picuinha. Posso perguntar uma coisa? Você acha que na época de Noé teve tempo para isso? Você já imaginou Noé cuidando de todos aqueles animais? Você já imaginou Noé levar a comida para o leão e falar: ô Noé, eu não quero isso aí não quero a comida da girafa. Tinha muito trabalho lá. Você já imaginou Noé convivendo com as fezes de todos os animais? Ou você acha que Noé estava fazendo um cruzeiro? Você já imaginou Noé tendo que dar água para aqueles bichos, dando comida para eles? Ah, não, mas esses bichos ficaram 6 meses sem comer e sem beber. Vai pensando que foi assim.
Tiveram que estocar tudo. E mesmo assim Noé sobreviveu. Só vou comentar com você o quinto tópico aqui. A igreja que vence o mundo precisa saber que só venceremos esse mundo se dependermos de Deus. Deus que Noé construiu a arca, Deus fechou a arca por fora. Deus fechou a porta. Sabe o que significa isso? Aprovação de Deus. Eu só vou vencer o mundo se eu estiver aprovado por Deus. Se Deus olhar para mim e falar, filho, estou te abençoando, estou aprovando o que você está fazendo, eu vou vencer esse mundo. Agora, se não tem aprovação de Deus, eu não vou chegar em lugar nenhum. Posso até chegar aqui nessa terra, porque aqui nessa terra Deus abençoa quem trabalha. Pessoas conquistam coisas com o esforço do seu trabalho, mas a grande bênção de morar no céu só vamos ter com a bênção de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Eu posso enganar você, eu acho. Eu posso enganar minha esposa. Eu posso enganar meu filho. Eu posso enganar a igreja. Eu não posso enganar Deus. As minhas obras terrenas podem ser maravilhosas diante dos homens. Mas quem sou eu diante de Deus? Quem é você nos seus pensamentos? O que está passando pela sua cabeça agora? Hein? O que está passando? Tem 1 hora de pregação. Eu estourei a boca do balão aqui no tempo. Me perdoa. Feche seus olhos. O que está passando pela sua cabeça nesse momento? O Senhor te conhece. Sabe quem você é. Ele sabe quais são as suas obras terrenas, suas obras físicas, sabe quais são as suas obras espirituais. O betume representa o Espírito Santo. O betume por dentro e por fora representa a obra do Senhor que começa dentro do coração do homem e vai se expressando também no seu exterior. Quando você é tomado pelo Espírito Santo, você começa a se tornar um adorador em espírito e em verdade. Alguém que adora no seu interior e alguém que põe em prática aquilo que pensa, aquilo que está sentindo no seu coração. No mundo tereis aflições, igreja. As aflições não são motivos de nós desistirmos. Você vai ter aflições no seu ministério, você vai ter aflições na sua família, você vai ter aflições na sua igreja, você vai ter aflições na saúde, você terá aflições no casamento, mas você vai vencer todas essas aflições, porque Jesus já te fez mais do que vencedor. Aleluia. Mas ele disse para você, meu filho, você vai vencer, mas você precisa viver aquilo que eu tenho para você viver. Tem muita gente que não está conseguindo vencer o mundo porque não quer viver o que Deus quer para a vida dela. Para vencer o mundo é preciso olhar para aquele que já venceu, Jesus. Ele é o maior exemplo. E o exemplo não é só para você olhar e deixar para aquele lado. Os exemplos vencedores precisam ser colocados em prática. Jesus é o maior vencedor que já passou nessa terra como homem. Continua sendo Deus. E Ele nos dá exemplo de vencer. Quem quer vencer? Amém. Então olha para Jesus e começa a enxergar o que Ele fez. Comece a seguir os passos dele. Ele diz assim, quem quiser vir após mim, quem quiser seguir os meus passos, precisa negar a sua própria vontade. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Olha aqui para mim um pouquinho, vai. Glória. Você quer ir até Jesus, após Jesus? Então nega o teu próprio eu, nega a tua própria vontade. Tome a sua cruz. A cruz indica a dificuldade, a cruz ela indica o sacrifício. E siga Jesus, ou seja, obedeça, siga as pisadas dele. Sabe o que significa cristão? A palavra cristão significa seguidor. Ou melhor, a palavra discípulo, perdão. A palavra discípulo significa seguidor. O discípulo é aquele que faz tudo o que o outro faz. Quem já viu quando discípulo mestre? Pouca gente. Só que eu sou tão velho assim.
Você brincou de 5 metros, o cara sobe no muro, você sobe também. Bons tempos, hein? Tem que poder subir no muro. O cara vira para a direita, o cara senta. Brincadeira boa, hein? Exercitado. Mamãe na bola, ô glória. Acabou isso aí. Né? Se comece. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Vou chamar o pessoal do louvor aqui, convida a igreja para se colocar em pé.